Meus irmãos, a graça e a paz seja convosco. Amém. Amém. Muito bem, nós estamos aqui mais uma vez nesta segunda-feira para dar início à nossa oitava aula. Nós estamos aqui no primeiro período dessa oitava aula e nós iremos entrar hoje falando sobre a quarta aliança e a quarta dispensação. A quarta aliança e a quarta dispensação. Lembrando um pouco da aula passada, que nós estudamos aqui sobre a terceira aliança e falamos sobre a terceira dispensação, que é a terceira aliança aí, que nós comentamos sobre a aliança chamada aliança noética. Aliança noética. E também aprendemos aqui que Deus, nesta aliança, Ele firmou esta aliança com Noé, colocando um arco no céu. E esse arco é o arco-íris que nós contemplamos todas as vezes que o Senhor Deus traz nuvens sobre os céus. Ele coloca ali o seu arco. Ele falou com Noé: esta é a aliança que eu faço contigo. Todas as vezes que eu trouxer nuvens sobre os céus, eu colocarei ali o meu arco, e aí lembrarás da aliança que eu fiz convosco. Esta aliança foi uma aliança perpétua, de nunca mais o Senhor Deus destruir o mundo com água. Então é esse arco-íris que nós contemplamos do céu até hoje. Então nós também vamos ver que nessa dispensação, nessa aliança foi aberta uma dispensação, chamada de dispensação do governo humano. Lembrando que nós estamos aqui na página 30, tá, irmãos? Para quem está assistindo aí a aula, eu estou falando aqui na página 30 ainda, tá? Porque eu estou dando uma pincelada na aula passada. Essa dispensação, essa terceira, chamada de dispensação do governo humano, ou podemos chamar também de governo civil, que abrange um tempo entre o final do dilúvio e vai até a construção da Torre de Babel, onde houve ali uma confusão de línguas e Deus teve que fazer um juízo ali, e o juízo de Deus foi fazer confusão nas línguas e espalhar o povo sobre a terra, espalhar o povo para o povo virar nações, porque Deus mandou que o povo se espalhasse, mas o povo, ao contrário, se ajuntou. Então Deus ali traz ali um juízo ali, e Ele faz com que o povo então se espalhe sobre a terra. É o que nós estudamos sobre o significado dessa dispensação, né? Porque a terra encheu de violência e houve muito derramamento de sangue, e Deus então Ele instituiu com Noé a dispensação do governo humano, que foi aí o surgimento então das nações. Surgiu através da Torre de Babel. Amém? Nós falamos sobre a responsabilidade do homem, que o Senhor deu uma responsabilidade que a partir de agora o homem teria que aprender a viver em sociedade, adorar somente a Deus. Então aqui surge a base do Código de Justiça Penal. Logo em seguida Deus traz um juízo. Eu já falei aqui sobre esse juízo, né? E
resultado desse juízo, Deus trouxe então essa dispensação da consciência e terminou com um fracasso muito grande, porque a humanidade não obedeceu às determinações da consciência, porque o homem tinha perdido a consciência de Deus. Falei aqui, os irmãos vão lembrar que na dispensação da inocência, porque fala dispensação da inocência, porque o homem só tinha consciência de Deus e não tinha consciência de si mesmo. Mas com o pecado, a entrada do pecado, o homem perde a consciência de Deus e passa a ter consciência de si, conhecendo o bem e o mal. Por isso perceberam que estavam nus e procuraram a fazer as suas próprias vestimentas para se vestir, para tampar ali a sua nudez. Só que o homem, por mais que ele tenta a se justificar perante Deus, e quando o homem começa a procurar a coser vestes de folha de figueira para tampar a sua nudez, é uma maneira de querer se justificar, é uma maneira de querer justificar a sua falha, o seu pecado diante de Deus. Só que o homem, por si mesmo, ele nunca conseguirá justificar-se a si mesmo perante Deus. Não tem condições, porque quem justifica o homem perante Deus é só o sangue precioso de Jesus Cristo. Só o sangue de Jesus tem o poder de justificar. Então foi por isso que o homem fez folha de figueira, se vestiram, mas as folhas vieram a murchar. Então o que tiveram que fazer? Tentar se esconder entre o jardim. Mas como o homem ele é dependente de Deus, então o próprio Deus é quem fez vestimenta de pele de animais e vestiu ali o homem. Quer dizer, antes o homem não percebia que estava nu, porque estava vestido de santidade. A santidade de Deus cobria o homem, mas o homem perdeu a santidade, o pecado entrou, então agora precisou de Deus fazer uma vestimenta para o homem, né? Nós falamos também sobre as circunstâncias favoráveis que houve ali, né? As circunstâncias favoráveis, também sobre esta terceira aliança. Vemos que Noé, ele como guia, ele tinha 601 anos ao sair da arca. Era uma pessoa que tinha experiência natural e espiritual, tinha a promessa de Deus que não destruiria a humanidade outra vez por água. Você vai encontrar em Gênesis 9, 13 a 15, e aí onde eu comecei aqui a falar com os irmãos que a prova que o Senhor deu foi o arco-íris que Deus colocou no céu. Então esta é a aliança que Deus fez com Noé. Nós vamos entrar agora então, né, sobre a quarta aliança, que é a aliança abraâmica e a dispensação da promessa, ou podemos chamar também de dispensação patriarcal. Dispensação da promessa ou dispensação patriarcal. E a quarta aliança, que é a aliança abraâmica. Olha, meus irmãos, esta aliança abraâmica, ela começou quando Deus, ele resolve aparecer a Abraão. Deus aparece, o Senhor Deus aparece a Abraão e diz a Abraão: darei a tua descendência a esta terra.
O Senhor promete a Abraão a multiplicar a descendência dele como as estrelas do céu. O Senhor falou com Abraão e fez uma promessa: Abraão, eu vou multiplicar a tua descendência. A tua descendência vai ser como as estrelas do céu. Aí o Senhor ordena que Abraão comece ali a contar as estrelas do céu. E Abraão começa a contar. Onde Abraão estava, segundo a história, podia visualizar mais de 6 bilhões de estrelas, muito mais. Abraão então olha e começa a contar, mas ele perde a conta e diz: Senhor Deus, é inumeráveis, não dá para contar mais. E o Senhor diz: então assim será a sua descendência. O Senhor começa então a falar, a ter contato com Abraão, a aparecer a Abraão, e ele aparece a Abraão outra vez e diz: Abraão, eu darei à tua descendência esta terra. Então ali Abraão edificou um altar ao Senhor. Abraão edificou um altar ao Senhor, que ele aparecera. Quer ver? Olha para nós aí, Gênesis 12, versículo 7. Gênesis 12, versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente farei esta terra. E edificou ali um altar do Senhor que lhe apareceu. Isso, o Senhor aparece a Abraão, fazendo a promessa de entregar a terra para a descendência dele. E Abraão então, ele edifica um altar ao Senhor, e ele então começa a invocar o Senhor ali sobre aquele altar. Quando Abraão ele atingiu a idade de 99 anos, Abraão, o Senhor aparece novamente a Abraão, e o Senhor aparece a Abraão dizendo assim: olha, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor fala para Abraão: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, se nós quisermos alcançar alguma coisa da parte do Senhor, o caminho está aqui: é andar na presença do Senhor e procurar alcançar a perfeição. Perfeito, 100%, é só o Pai que está no céu, é só Jesus Cristo. Mas nós podemos alcançar degraus de perfeição perante Deus. Podemos alcançar degraus. Então, nesta caminhada espiritual que nós levamos, nós podemos alcançar, porque nós estamos correndo para alcançar a varonidade perfeita, a ser um varão perfeito, porque só vai subir para o céu uma igreja perfeita. Mas alguém pode perguntar, e você pode estar pensando aí agora: tem condições de alcançar essa perfeição, essa varonidade perfeita? Bom, enquanto nós estivermos aqui na terra, 100% não. Você pode alcançar 10% de perfeição, 30% de perfeição, 60% de perfeição. Agora, 100% só quando as trombetas de Deus tocar nos 4 cantos da terra, aí vai cumprir 1 Coríntios capítulo 15, a partir do 51 ali adiante,
que vai falar que nós vamos ter esse corpo transformado, vamos passar por uma metamorfose de transformação, onde esse corpo corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade, isso que é mortal da imortalidade. Então teremos um corpo semelhante, igualmente, o corpo do Senhor Jesus. O apóstolo João diz que assim como Ele é, nós o veremos e seremos igualmente a Ele. E todos quantos nele têm essa esperança, purifica a si mesmo, como Ele também é puro. E como que nós vamos purificar? Fazendo isso que nós falamos aqui, ó. O Senhor apareceu a Abraão e disse: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Amém? Amém. Muito bem. Então nós vemos que a aliança abraâmica constitui-se em fazer de Abraão uma grande nação, em um sentido natural e também espiritual. Essa nação aqui é em sentido natural e também espiritual. Amém? Esse sentido natural aqui, né? Natural fala de nação, como tem lá, nação israelita. E no sentido espiritual, abrange todos nós, a igreja universal, os cristãos, todos os cristãos da face da terra, todos somos então descendência espiritual de Abraão, somos o Israel espiritual de Deus. Amém? Então entra a dispensação da promessa, ou a dispensação patriarcal. A palavra patri quer dizer progenitor, que começa com a promessa a Abraão, que Deus outorgou exigindo em contrapartida a fé. Deus exige aqui, para realizar esta promessa, em contrapartida a fé. O primeiro homem na Bíblia que veio a ter fé e crer na promessa de Deus, Abraão. Por isso nós somos filhos de Abraão, por causa da fé que Abraão teve. Quando o Senhor falou com Abraão não conhecia a Deus totalmente. Ele poderia até ter ouvido falar de Deus. Eu tenho certeza que Abraão ouviu falar de Deus, para ele conseguir ter esta fé. O Senhor aparece a Abraão estando no meio da idolatria, porque o seu pai era fabricante de ídolos, e Abraão vivia ali no meio daquela idolatria, não conhecia o Senhor, nunca tinha ouvido a voz de Deus. Mas o Senhor aparece a Abraão e fala: Abraão, sai do meio da tua parentela e da tua terra, e vai para uma terra que eu ainda hei de te mostrar. E lá em Hebreus, capítulo de número 11, nós vamos ver lá que Abraão saiu sem saber para onde ia. Abraão saiu sem saber para onde ia. Por quê? Porque ele creu na promessa de Deus, ele creu na palavra de Deus, ele confiou, ele teve fé, por isso ele obedeceu, e por isso o Senhor realizou a promessa. E hoje estamos aqui, somos filhos de Abraão, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem.
esta promessa, esta fé que Abraão teve, nós já lemos aí, Gênesis 12, né? Pode ler em casa, não agora, mas o capítulo todo de Gênesis 12, e ela vai até Êxodo, no seu capítulo 1. Essas promessas que Deus faz a Abraão aqui, ela começa em Gênesis 12 e ela vai até Êxodo, no seu capítulo 1. O significado desta dispensação: Deus chama Abraão e faz-lhe uma promessa. Vamos ler Gênesis de novo, Gênesis 12, 1 a 3. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aquele que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Esta é a promessa que Deus faz a Abraão. Como as nações falharam, Deus forma uma nação à parte. Deus faz a promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ali começa então a surgir nações sobre a terra, nações. Mas como as nações vieram a falhar perante Deus, Deus forma uma nação à parte, uma nação. E esta nação é a nação israelita, são os descendentes de Abraão. Nação israelita, uma nação à parte. Nós vemos aqui uma responsabilidade que Deus dá para o homem nesta dispensação patriarcal. Deus dá uma responsabilidade ao homem. Deus fez a Abraão a promessa incondicionais a serem cumpridas gloriosamente, mas não devido a alguma virtude de Abraão ou da sua semente, pois ele não se apropriou logo da promessa de Deus. Prepara aí Gênesis 12, versículo 1, vamos repetir versículo, tá? Não lê agora não, tá bom? Então olha só, esta aliança, nessa dispensação, a promessa que Deus faz a Abraão é uma promessa incondicional. É incondicional. Quando diz aqui incondicional, que esta promessa aqui, irmãos, ela não ia depender das virtudes de Abraão para Deus vir cumprir com esta promessa que ele fez. Não, o Senhor prometeu e ele responsabilizou pela promessa. Ele prometeu e ali ele assumiu uma responsabilidade de cumprir aquela promessa, Abraão sendo fiel a Deus ou não. Por isso a promessa é incondicional. Deus não ia contar com a fidelidade de Abraão, não, e nem com seus descendentes, porque todos eles falharam durante esta promessa. Abraão falhou, Isaac falhou, Jacó falhou, toda a descendência falhou, mas a palavra de Deus não falha. Amém. Passará o céu, passará a terra, mas diz o Senhor: as minhas palavras não passarão. O Senhor diz na sua palavra: ainda que nós formos infiéis com Ele
permanece fiel para conosco, pois não pode negar a si mesmo. Então o que Deus prometeu está prometido, irmãos. Amém? Deus prometeu a Abraão e essa promessa foi incondicional. Isso eu estou falando aqui, né, sobre a dispensação abraâmica. Muito bem, vamos continuar, né? Lê para nós aí. Continuar. Vamos ler aí. Já foi lido, lê outra vez. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Continua. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Vocês estão vendo Deus cobrar alguma coisa de Abraão aí? Para Deus abençoar? Não. Deus falou que ia abençoar e ponto final. Independente de qualquer circunstância, de qualquer situação. O Senhor falou que ia abençoar, então Ele abençoou. Muito bem. Então nós já falamos aqui sobre a aliança, né? O que significa a dispensação da promessa, a responsabilidade. Agora falamos também aí. Agora vamos falar sobre o juízo. O juízo. A dispensação da promessa começa com a narrativa de Gênesis 11, vamos ler, versículo 31 a 32. E termina com Israel a fracassar a entrada na terra da promessa. Vamos ler aí Gênesis 11, versículo de número 31 e 32, onde começa a narrativa da promessa feita a Abraão. Lê para nós. Tera tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Morreram em Harã. Mas qual foi a ordem de Deus mesmo? Para Abraão ficar firme na terra que Deus colocou ele, porque Deus ia levá-los à terra prometida. Mas ali Abraão não suportou as provas, as provações. Então o que acontece? Abraão vem a fracassar. E ele então desceu ao Egito. Nesse fracasso, ele desce ao Egito. E lá no Egito, Israel vem a ser escravizado por 400 anos. Abraão não era para ter fracassado na promessa. Ele era para ter continuado crendo e que o Deus que prometeu, né? Porque começou a faltar naquela terra ali, né? Provisões ali, alimento, água, alimento. Então Abraão foi procurar no Egito refúgio. Mas o mesmo Deus que prometeu a ele não era poderoso para prover para ele o alimento ali naquela terra onde ele estava, né? Mas não, desceu ao Egito, ficaram escravos 400 anos, e ali então passaram a contemplar o fim da dispensação do governo humano, que se chega a pensar que não ficou ninguém que fosse
considerado fiel em cumprir e obedecer às provas de Deus. Ô irmãos, Deus faz uma promessa. Deus nos faz uma promessa, mas toda promessa para se cumprir, ela é antecedida por uma prova. Ela é antecedida. Deus te promete uma bênção lá na frente, mas antes desta promessa que o Senhor te prometeu lá na frente, Deus vai colocar uma prova. Ela é antecedida por uma prova. Se você passar aquela prova, você alcança lá a promessa. Se você não passar naquela prova, você perde a promessa que Deus te prometeu, fez na sua vida. Só que aqui, como eu disse antes, que a promessa era incondicional, se eles viessem a fracassar ou não, então o povo de Israel aqui não perderam a promessa. Fracassaram? Sim, e fracassaram muito, mas o Senhor segurou a sua palavra fiel, porque Deus não é Deus para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura prometeria ele e não cumpriria? Diz a palavra do Senhor. Então o Senhor, ele veio a cumprir a sua promessa. Vamos continuar aqui para nós entendermos, tá? Então não permaneceu ninguém fiel aqui. 400 anos era contemplar o fim da dispensação do governo humano. Se chega a pensar que não ficou ninguém que fosse considerado fiel em cumprir e obedecer às provas de Deus. Elias clamou a Deus que tirara sua vida, porque achou que só ele havia ficado fiel. Presta atenção, os irmãos ver. Nós falamos aqui que não, venha pensar que não ficou ninguém fiel, mas sempre Deus tem um remanescente, tá? Às vezes a gente pensa assim, não ficou ninguém fiel, Deus sempre segura um, ou então uma pequena classe de pessoas, para que ele possa contar com essa pequena classe. Que Deus não precisa de muitas pessoas para ele fazer um milagre e operar as maravilhas, ou para fazer qualquer uma obra, não. Deus não precisa de muitas pessoas, Deus precisa da minoria, a minoria. Então, lembra que quando Elias clamou a Deus, e ele diz: tira a minha vida. E quando Elias clamou, porque Elias achou, ele disse: só eu fiquei como profeta do Senhor, só eu fiquei. Porém Deus lhe respondeu que havia 7.000 que ainda não tinha dobrado o joelho perante Jezabel. Tinha 7.000 ainda. Quer dizer, Elias pensou: só eu fiquei, só eu fui fiel ao Senhor. O Senhor diz: você está muito enganado, Elias. Você está muito enganado. Ainda tem 7.000 que estão de pé diante da minha presença. Ainda tem 7.000 que creem na minha promessa. Ainda tem 7.000 que acreditam na minha palavra. Amém, meus irmãos? Amém. Nós temos que fazer parte desse pequeno grupo, viu? Esses 7.000, desses remanescentes. Eu estou entrando na parte de Elias aí para os irmãos entenderem, viu? Fiéis em Israel, que não havia se ajoelhado diante de Baal. Assim também foi no tempo de Nirode, pelo menos uma família, a família do pai Abraão, vivia fiel. Olha o remanescente aqui. Quando a gente pensa assim, não ficou ninguém fiel perante esta promessa, mas não,
a família de Abraão vivia fiel a Deus, porque Abraão está bem perto de Deus para ouvir a voz de Deus falando com ele. Então, nesta quarta dispensação se chama patriarcal ou da promessa, porque nela Abraão escuta uma promessa de Deus e se esforça para reclamar o cumprimento desta promessa. Começou no chamado do patriarca Abraão, que nós lemos aí em Gênesis 12:1, terminou no êxodo de Israel do Egito e durou 430 anos. Terminou no êxodo, quer dizer, na saída de Israel do Egito. O povo ficou escravizado por 430 anos por causa de desobediência, de não ouvir a voz de Deus. Mas o Senhor tira de lá uma grande congregação, uma grande nação. O povo foi crescendo ali no Egito, e aproximadamente, mais ou menos 3 milhões de homens, sem contar mulheres e crianças. 3 milhões de pessoas, de homens, isso sem contar mulheres e crianças, saíram do Egito, né? Ali houve então o final dessa dispensação do chamado de Abraão. Então nós vamos ver agora aqui as circunstâncias favoráveis. Deixa eu dar uma olhadinha nas horas aqui. Muito bem. Vamos ver as circunstâncias favoráveis nessa dispensação. Os irmãos estão entendendo, irmão? Está um pouco complicado? Está dando para entender? Amém. Circunstâncias favoráveis. Abraão recebeu um novo pacto de Deus em Gênesis 12:1-3, bênção incondicional, prometida para sempre. Quer dizer, esta bênção incondicional aqui, prometida para sempre, é uma bênção que ela ia se cumprir de qualquer maneira. É uma bênção perpétua, é uma promessa perpétua que Deus faz aqui a Abraão. Deus escolheu uma família em vez de uma multidão de gente, em vez de muita gente. Deus escolhe uma família. Deus está sempre escolhendo, irmão, assim. Na igreja também, às vezes a gente vê aquele mutirão de pessoas lá, mas aqueles que Deus pode contar com eles são as minorias, a menor parte. Porque se vier uma provação sobre aquela igreja, pode ver quem fica. A maioria vai tudo saindo aos pouquinhos, ó. Entendeu? Os que ficar são os remanescentes. Os que ficam é aqueles que Deus aposta tudo neles, de continuar com o crescimento daquela obra. Então isso aconteceu aqui. Deus escolheu uma família ao invés de muita gente. O pacto foi feito com ele e sua família. Abraão foi guiado a um novo lugar. A separação do mundo sempre facilita uma vida de vitórias. Gênesis 12, versículo
4, lê para nós. A separação do mundo sempre facilita uma vida de vitórias. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Amém. Partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara. Abraão saiu do meio daquele monte de ídolos, daquele monte de idolatria, daquela casa idólatra, do meio daquela família idólatra. Isso significa o mundo hoje, irmãos. Sair do mundo. O Senhor chama a sua igreja para sair para fora do mundo. A palavra eclésia, igreja, em grego, eclésia, que significa chamados para fora. Para fora de quê? Para fora do mundo, para fora do pecado, para fora da idolatria, para fora da rebeldia. Aleluia! É a igreja de Deus, foi chamada para viver separada, diferente, diferenciada do mundo. A igreja de Deus, os chamados de Deus, não pode estar assim, lado a lado com o mundo. Não, é ao contrário, é na contramão. O mundo está indo para lá, mas a igreja está vindo para cá na contramão. Vai ser atropelada? Vai, mas vai chegar lá em cima, vai chegar lá. Amém? Enquanto estivermos aqui, vamos ser atropelados pelo mundo, porque qualquer um que anda na contramão com o mundo e com o pecado vai ser atropelado, vai ser criticado, vai ser zombado e vai passar muitas tribulações. Mas o importante é que nós estamos caminhando com destino a Canaã celestial. Estamos dentro da obediência. Muito bem. Abraão adorava a Deus. Sabemos isso porque ele construiu um altar. Então Abraão passou a adorar a Deus. Ele construiu um altar, e naquele altar Abraão começa a invocar o nome do Senhor. Gênesis 12, versículo 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Amém. Abraão tinha a promessa de ser o canal pelo qual viria o Salvador de toda a humanidade. Em Gênesis 12, versículo 3. Lê para nós. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Por isso é que essa dispensação se chama da promessa. Dispensação da promessa. Seu nome foi mudado, o nome de Abraão, de Abrão. Antes ele chamava Abrão. Quando ele recebeu a promessa, ele recebeu como Abrão. Então aí, da medida que ele foi obedecendo, o Senhor troca o nome dele, e ele passa a chamar Abraão. Seu nome foi mudado de Abrão, pode colocar, pode corrigir aí, tá, irmão? Um erro de digitação aí, tá? Abrão para Abraão. A primeira revelação da vontade de Deus nessa dispensação pode ser dividida em 7 declarações de seu propósito: fazer de Abraão
fazer de Abraão, não é Arão não, tá? Fazer de Abraão uma grande nação. Está em Gênesis 12, 2, não precisa ler, já lemos aí. Abençoar sua vida, Gênesis 13, versículo 2, também já foi lido aí. Engrandecer o seu nome, Gênesis 12, versículo 2. Fazer dele uma bênção, Gênesis 12, 2. Abençoar os que o abençoasse. Deus fez essa promessa de abençoar os que o abençoassem, em Gênesis 12, versículo 3. E amaldiçoar os que o amaldiçoassem, Gênesis 12, versículo 3. Abençoar nele todas as famílias da terra, em ti serão benditas. Abençoar todas as famílias da terra, em Gênesis 12 e versículo 3. Então nós vemos essas bênçãos que Deus promete a Abraão durante esta promessa feita a ele. Muito bem? Tudo bem até aí? Amém. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Muito bom, então vamos continuar. Vamos falar sobre a prova que Deus coloca, né? Acabei de falar que quando Deus promete uma bênção, Deus coloca uma prova. Ou você pode sair dela aprovado ou desaprovado, viu? Ou você pode sair lá na frente aprovado por Deus, ou pode sair desaprovado. Bem-aventurado aquele que sai aprovado, amém? A promessa que ele fez para Abraão foi uma promessa que ela era uma promessa, uma bênção perpétua, né? Perpétua, irrefutável. Que ela não, mesmo ele se ele tivesse pecado durante um período, essa promessa continuaria. E hoje, na atualidade? Então, nós vamos entrar nisso aí logo após aqui. Na quinta aliança, não está entrando nisso aí, tá? Então vamos respondendo essa pergunta da irmã, tá? Antes, hoje ainda, tá? Então essa aqui de Abraão foi perpétua, né? Pode ver que ele pecou, ele falhou, né? Ele teve vários pecados aqui, falhou, mas a promessa continuou. Por isso vem aqui a prova. Deus vai pôr Abraão à prova. As pessoas tinham que deixar sua terra, tinha que estar separado. Esta foi a prova. Tinha que deixar sua terra, tinha que estar separado, tinha que ficar no lugar que Deus escolheria, tinha que depositar sua fé no Senhor prometido que viria. O Senhor prometido que viria. Deixa eu responder logo a pergunta da irmã, né? Porque depois nós vamos renovar lá na frente, falando de novo, né? Então eu vou pedir que a irmã repita a pergunta, porque nós estamos gravando, porque quem está escutando, quem vai estar escutando o áudio, o vídeo, também vai estar aprendendo, né? O que nós vamos explicar aqui. Aí a irmã fica à vontade. Então nessa época, Deus prometeu para Abraão que a promessa era perpétua. Ele pecando ou não, a promessa estava próxima, Seguiria, né? próximo, isso. Não acabaria se caso ocorresse algum erro na vida dele ou da descendência dele. E hoje, na nossa atualidade hoje, Então, se Deus fez uma promessa e nós pecarmos, a promessa continua ou você dá 10 passos para trás, volta tudo de novo? Como que funciona? Então, essa pergunta, na verdade, vai ser respondida lá na dispensação da graça, né? Que é a sexta dispensação.
mas eu vou responder logo aqui para a irmã e para quem está ouvindo. A promessa que Deus fez a Abraão era irrefutável, era perpétua. Abraão sendo fiel ou não. Hoje, nos nossos dias hoje, que estamos vivendo aqui a dispensação da graça, Deus fez a promessa para nós, a promessa de salvação. Deus fez a promessa de salvação, mas nesta promessa Deus colocou uma prova, e a prova é para aqueles que estão em Cristo. A salvação é para aqueles que permanecerem em Cristo. Aqueles que não permanecerem em Cristo e desviar do caminho de Deus, tomando outro caminho que não seja Jesus Cristo, ele automaticamente sai fora da promessa e o nome dele é apagado do livro da vida, até ele aceitar que errou. Então existe uma válvula de escape para o que erra, que é o perdão, o arrependimento e perdão. Então essa pessoa ela tem o direito de arrepender e pedir perdão e reconciliar-se com Cristo novamente. Reconciliando, ele volta a estar com Cristo novamente e continua a promessa. Mas se ele vier a morrer sem reconciliar, ou se as trombetas tocarem sem ele reconciliar, infelizmente ele saiu fora da promessa e não tem salvação para ele. Amém? Certinho? É porque existem algumas teses filosofias, que eu não vou citar aqui nomes de denominações, mas existe um conceito teológico que não é o nosso aqui, que uma vez salvo, salvo para sempre. Entendeu? Que uma vez o nome escrito no livro da vida nunca mais se apaga. Mas Jesus disse assim, olha, em uma palavra ele diz assim, olha, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, salvação, do mesmo jeito que se ganha, também se perde, né? Até então nós vemos aí, Pastor Adil, com a palavra. até então nós vemos aí, meu caro professor, que Abraão, quando ele desce até a cidade do Egito, que tudo dá errado, ele conserta, eu vejo o conserto dele, que ele volta novamente atrás, porque ele comete pecado lá, né? Tem algumas coisas que ele faz lá, ele peca até o rei lá do Egito o chamou, mandou que ele pegasse as suas coisas e voltasse de novo para trás. Perfeitamente. Seria o que? Seria um conserto dele com Deus para que a bênção prosseguisse. Muito obrigado, pastor Adil. Muito obrigado. Isso o pastor Adil falou, ajuda muito, porque olha, quando Abraão reconhece que ele errou, que ele pecou, ele volta. Existe uma palavra que nós usamos hoje, e até no código de trânsito existe essa palavra, o nome dela se chama conversão. Conversão. Então, o que é conversão? Conversão é mudar de rota. Entendeu? Mudar. Você está indo aqui, ó, lá na frente
na estrada, você vai ver uma placa assim, ó, conversão à direita, a tantos quilômetros. Você sabe que você vai ter que voltar, entendeu? Tomar um outro caminho. Isso que Abraão fez, ele fez uma conversão, ele converteu lá e voltou a consertar o erro dele. E a promessa continuou. Então assim somos nós hoje. Se nós erramos, nós temos que nos converter e procurar sair da rota errada que nós estamos e pegar a outra rota que é o caminho certo. Tudo bem até aí? Quer falar? Mas quando ele fala pecar, não significa voltar atrás. Não significa toda hora estar pecando e voltando. Pecando e voltando. Não. Aí fica naquele estudo que nós demos aqui no estudo passado, sobre a consciência cauterizada. A consciência cauterizada é aquela que já acostumou com o pecado e quando a pessoa peca, já não sente mais o Espírito Santo cobrando ele por aquele pecado. Já virou normal para ele aquele pecado. Então ele tem a consciência cauterizada, né? Mas aquele que tem a consciência boa, que nós estudamos aqui, sua consciência sã e boa, ele reconhece que ele errou, que ele está errado e que ele precisa se converter a Cristo, voltar ao primeiro amor novamente. Amém? Amém. Mas alguém quer falar? Podemos continuar? Nós vamos terminar agora mesmo o primeiro tempo aqui desta aula. Então nós vemos aqui, Deus coloca Abraão, todo mundo aqui à prova, né? As pessoas tinham que deixar a terra, tinha que viver uma vida separada, tinha que ficar no lugar que Deus lhe escolheria, tinha que depositar sua fé no Senhor prometido que viria. Mas, como sempre, o povo vem a fracassar. O povo vem a fracassar novamente, pastor. Abraão partiu da terra da preferência de Deus para ir à terra de seus próprios desejos. Esse é o perigo. É sair do lugar que Deus nos colocou para ir aonde nós desejamos, sem consultar a Deus, se é isso mesmo que Deus quer de nós. Abraão, ele saiu sem consultar o Senhor, para a terra que ele desejou, seu próprio desejo. Foi para o Egito, partiu de Canaã, a terra que Deus designara, não foi Canaã? Abraão tinha que descer o Egito? Claro que não, né? Mas ele desobedece aqui, ó. Para quê? Para escapar de uma seca. Houve seca em Canaã. Houve seca. Abraão poderia continuar confiando em Deus, mas ali ele veio a falhar, a fracassar. Ele fracassou na confiança que Deus poderia levar água, fazer água brotar como brotou ali para Moisés da rocha, ou de qualquer outro lugar. Deus, o Deus da provisão. Mas Abraão vem a fracassar, né? Ele não quis crer, não confiou em Deus, escapou, ele quis escapar para o Egito, escapou do castigo, sair fora do castigo, correr. Nós não podemos correr da prova, irmão. Se Deus colocar uma prova, não corre dela não, porque nós podemos nos dar muito mal lá na frente. Temos que passar pela prova, como diz o hino, passa a prova dando glória a Deus, porque o Deus que dá a prova, a Bíblia diz que Ele não nos dá uma prova que nós não podemos suportar, e mesmo assim
ele dando a prova, lá na frente, ele já providenciou livramento. Amém? Escapando do castigo divino por voltar a Canaã. Está em Gênesis 20, versículo 10 a 13. Lê para nós. Gênesis 20, 10 a 13. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Amém? Aí entrou na palavra que o nosso digníssimo pastor Odil falou, né? Por causa dele tomar caminhos errados e ir lá para o Egito, houve uma grande tribulação lá, né? Até na casa do rei, né? Deus mandou praga, tudo por causa da desobediência de Abraão. Ele foi obrigado a falar para o rei que a sua esposa era a irmã dele. Alguém disse que Abraão mentiu, ele não mentiu, que na verdade ela era a irmã dele mesmo, por parte de pai, né? Era a irmã dele mesmo. É isso mesmo, pastor? É. Né? Pastor também é professor lá em Belo Horizonte. Ele está aqui nos ajudando, daqui a pouquinho vai viajar para lá, né? Nós estamos terminando já aqui, tá, pastor? Para nós despedir do senhor. Então, houve, Abraão aqui reconhece aqui, ó, que errou, e ele volta, né? Isaac fez a mesma coisa, escapou do juízo divino por voltar. Jacó também fez a mesma coisa, porém não voltou, e havia um castigo. Cada filho era menos espiritual que seu pai. Todos confiaram na promessa, especialmente Abraão. Vai estar lá em Gálatas 3:3, vamos ler? E Hebreus 11, 8 e 9. Gálatas 3:3. Eu sempre ouvi dizer que Abraão falou para não, que Sara era, né? Era irmã. Era irmã. Porque o rei queria possuir a esposa. Era esposa. mentira, que ele não era irmão dela, era só para irmão. Ela era muito bonita. Era muito bonita. Então, alguém explica que Abraão mentiu, mas na verdade não mentiu, porque nós lemos aqui, ó, que ele estava falando aqui que realmente ela era a irmã dele, por parte do pai, né? Só tem uma réplica aí, porque na verdade era irmã dele, mas atuava como esposa. Como esposa. E quando ele entrou na cidade, eu tenho por mim que ele mente, porque ele fala para o rei: não, a minha esposa não é minha irmã. E o rei pega ela, leva para o palácio, onde Deus manda o castigo. Isso. Quer dizer, houve uma controvérsia. Uma controvérsia. Quer dizer, isso chama uma meia verdade. Entendeu? Para o rei, quanto mentira, que era a esposa. Então, para nós sabemos que é a irmã dele. Mas para o rei, ele conta mentira. E uma vez ele colocando a mulher como irmã, ela era livre. Era livre. Aí o rei pegou e levou para ele, para lá, onde Deus colocou o castigo. O erro dele aí foi falar isso para o rei, entendeu? Que ela era irmã, mas ele estava com medo de o rei matar ele, né? Na verdade era irmã, mas para o rei ele tinha que falar que era esposa, porque o rei levou a mulher dele.
para coabitar com ela. Agora, nós entendemos pela Bíblia Sagrada que ela era realmente irmã, mas o rei não tinha esse conhecimento que nós temos hoje. Então podemos chamar aí de meia verdade, né? Uma controvérsia, e por aí vai. Amém? Ele não mentiu, mas omitiu. Você vê que o próprio Deus, ele não castiga o rei. Ele não castiga, só fala com o rei, está errado isso aí. A mulher é a mulher do homem mesmo. E começou a ter que acontecer alguma ruína. Foi onde o rei chegou para ele e falou: por que mentisse para mim? Isso. Quer dizer, foi mentira, né? Por que mentisse para mim? Porque não falou que era sua esposa. Agora junta tudo que você tem, pega seus negócios tudo e volta para a sua cidade. Porque o negócio ficou feio pro rei, né? Então teve uma mentira, né? Por que mentisse para mim? Você pode virar e falar assim: por que mentisse para mim? Né? Pega seus trem, eu vou te dar aí o rei, deu para mais alguma coisa ainda de valor lá, falou: some, vai embora. Ele saiu lá levando ainda, mesmo assim ainda ele saiu de lá abençoado, né? Saiu abençoado ainda. Saiu levando bênção de lá. Quer dizer, né, irmãos? O negócio é o seguinte: mesmo que vai nos custar alguma coisa, é melhor falar a verdade por completo, viu? Porque às vezes a gente tentar falar meia verdade pode trazer um grande problema para nós. Então, nesse fracasso aí, né, vamos ver aqui, lemos aí já o Gálatas 3, lê para nós, Gálatas 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Hebreus 11, 8 e 9. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros, com ele da mesma promessa. Amém. Assim como Abraão fracassou descendo ao Egito, mas ele saiu de lá, ele retornou de lá, vemos também que Jacó também, o juízo de Deus veio sobre eles, porque Jacó também fracassou. Ele desceu também ao Egito, e ali foram enviadas as pragas por maltratarem ali os escravos. O Egito foi maltratado. Jacó vem a fracassar, e Deus não traz um juízo. O juízo agora entra no Egito, porque Jacó desceu e ficou. Abraão saiu, desceu ao Egito, mas saiu de lá. Ele consertou o erro dele, mas Jacó ficou. Então o Senhor traz o juízo, né? Mas logo depois do juízo entra a redenção, mostrada a Êxodo 12:14. Lê para nós, estamos terminando. Êxodo 12:14. A redenção, todas as jornadas no deserto mostra redenção. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. Amém. Então o Senhor sempre tem uma redenção para o seu povo, e Ele redime o povo ali, tirando o povo do Egito, aqui com o êxodo aqui é saída, tirando o povo do Egito e redimindo o povo, e sempre ali na caminhada do deserto, o Senhor prometendo redimir o seu povo, e foi tentando redimir, e aqui então termina essa dispensação da promessa, dispensação abrâmica, com o êxodo, com a saída daquela grande congregação de povos que formaram nações ali no Egito.
já nasceu, já saiu ali, então, esse povo formando, naquele tempo não existia a palavra igreja, mas aquele povo que saiu do Egito formava a igreja redimida de Deus, a igreja redimida, que Deus tirara do Egito, redimida, amém? E nós vamos continuar falando sobre isso na quinta dispensação e na quinta aliança, no nosso segundo período desta aula. Deus abençoe, até daqui a pouco.